falamos na última aula que os neoplatônicos acreditam que existe um negócio chamado uno. E aí eu falei para vocês que a gente podia pensar o uno como se fosse, né, uma realidade que se autocoloca, né, que se autodetermina, que é infinita, que é puro conhecimento, que é puro bem, que é pura bondade, tal, né? E aí eu falei que desse uno ele irradia, né? Ele irradia como se fosse uma luz, né? Como se fosse uma força, né? Que irradia alguma coisa, né? Isso que ele irradia aqui nós chamamos de processão. Processão. Dessas irradiações do uno é formado como uma espécie, né, de um segundo ser chamado espírito ou nous. E esse segundo ser, que é formado pela processão do uno, né? Então aqui nós temos o uno, né? E aqui nós temos o espírito, né? Ou o nous. Esse nous, ele tem olhos metafóricos, né? Ele olha para o uno. Ele só olha para o uno. E tudo aquilo que está no uno, que é plenitude, né? Aquilo é cheio de coisas, né? O nous, ele vai organizando dentro de si e separando, formando várias ideias dentro dele, né? Então, cada uma dessas ideias que está dentro do nous, elas vieram do uno, mas elas estão no nous separado. Então, o nous olhou para um quadro, vamos por assim, né? Que você olha para um quadro, para um arco-íris, né? Você olha para um arco-íris. E aí, na sua cabeça, você separa as cores em caixinhas, né? Então, tem a cor azul, a cor vermelha, a cor violeta, a cor verde, na sua cabeça. O arco-íris, ele não está separado, está tudo junto. Mas quando você olhou e você abstraiu, né? Você jogou para dentro de si, né? Aquela informação, você meio que separou as cores. É isso que o nous faz, né? O nous, ele usa aquilo que é conteúdo do uno e separa em ideias, né? Então, essas ideias, elas passam a existir dentro do nous. Por isso que a gente fala que o nous, ele é o todo, né? Ele é uno todo, né? Ele é uno porque ele é um só, mas ele é todo porque ele contém todas as ideias, separadamente. Enquanto o uno, ele é o ser plenamente, cujas ideias não estão separadas, né? Elas são todas unificadas, né? E aí, do nous, por processos de processão também, vai se formar uma terceira realidade que é chamada de psique, né? Ou a alma. A alma. E o que a alma faz? A alma, ela tem dois rostos, né? Duas faces. Com uma face, ela contempla o nous. Por que ela contempla o nous? Porque ela quer ver o uno. Só que o uno não pode ser visto por ela sem passar pelo nous. Por quê? Porque ela derivou do nous, né? Porque ela procedeu do nous. Muito bem. Essa é uma face da alma. A alma também tem uma outra face. E essa outra face quer fazer o quê? Quer pegar as ideias do nous e quer reproduzi-las. E essa face irá reproduzir essas ideias em termos de matéria, né? Ou em termos de corpo. Bicho, se tu alegorizar isso aí, isso dá um cristianismo que eu vou te falar, viu, velho? Não é à toa, né? Assim, esse negócio de trindade, né, do Agostinho, Caramba, né? Bicho. A trindade do Agostinho, ele está tirando daqui, na verdade, do neoplatonismo, né? Fala, não é da Bíblia? Não, porque no Antigo Testamento não tem trindade. E aí, quando o Agostinho olha para o Novo Testamento e vê Pai, Filho e Espírito Santo, fala assim, mas onde é que eu tenho isso na filosofia? Mais ou menos aqui, né? Então ele vai tentar fazer uma mistura entre essas duas coisas, né? Pegar o neoplatonismo, pegar a revelação do Novo Testamento e juntar para produzir a ideia de trindade. Tanto é assim que nem todos os cristãos do mundo são trinitários, né? Acreditam na trindade. Por exemplo, né, tem o Testemunho de Jeová, são cristãos que negam a trindade, né? Os arianos negavam a trindade, né? Negam a trindade.
Oi? Voz da verdade. Isso, a voz da verdade. Né? São unitaristas, né? Negam a Trindade, por quê? Porque entendem que a Trindade não é um conteúdo, né? Não é uma formulação bíblica, mas é uma formulação filosófica que foi trazida para dentro da teologia cristã. De certa forma, eles estão certos, né? É uma formulação filosófica. É trazido para dentro da teologia cristã. Mas a ortodoxia cristã entendeu que essa formulação era correta. E não é porque não nasceu na Bíblia que está errado, né? O negócio pode não nascer na Bíblia, mas ser verdadeiro. Por quê? Porque a Bíblia não contém todas as verdades do mundo. Ela contém algumas, né? Aquelas que são essenciais para a vida com Deus, né? A ideia da Trindade... Ela não contém todas as verdades do mundo. E aí é um pressuposto na reformada. Ela não contém todas as verdades do mundo, mas tudo que contém nela é verdade. Isso. Tudo que está nela é verdade, mas ela não contém toda a verdade. Por isso que a ciência, a gente não vai negar a ciência. Por quê? Porque a ciência também tem verdades que a Bíblia não tem. A matemática tem verdades que a Bíblia não tem. A filosofia tem verdades que a Bíblia não tem, mas elas não são mentirosas porque não está na Bíblia. Elas só são coisas que não foram reveladas na Bíblia porque não teve aquele propósito ali, né? É uma coisa meio simples isso, né? De entender, né? E aí, então, a alma, né? Com a sua parte, com a sua face, olha para o nous, olha para as ideias, e com a outra face, ela cria, a partir das ideias, né? Ela cria os corpos, né? Ela cria as coisas que têm matéria. É o mundo sensível do Platão, né? Isso. Então, é a alma quem cria o mundo sensível. Mas aonde que está o mundo inteligível do Platão? Está aqui, ó, no nous. O nous é o mundo inteligível. Aí o uno. O uno é o sumo bem. O Platão falava isso também. Falava assim, olha, tem lá um mundo inteligível, né? Mas acima do mundo inteligível, lá no pico, tem a virtude mais excelente, a mais alta, né? Que é o bem supremo. Aqui o que os neoplatônicos estão fazendo é dizer, bom, o bem supremo, ele não é a mesma coisa que o nous, ele é diferente. E aí o que a alma faz, né? A alma, ela pega e cria uma alma para colocar dentro dos seres vivos, né? Então, dentro do homem, há uma alma criada pela essa alma aqui, né? Uma alma criada pela alma com a maiúscula. E também os neoplatônicos vão dizer que os corpos celestes, por terem movimento, né? A lua, as estrelas e tal, também possuem alma, né? Os animais também possuem alma. Mas de onde que essa alma deriva? Essa alma deriva do nous. É uma ideia que a alma tirou do nous, né? Uma processão do nous. De maneira que, quando esse ser humano aqui, né? Ele tem o saber, né? A gnose, o conhecimento desta cosmovisão, né? Desta realidade, ele pode começar a buscar maneiras de fazer com que a sua alma ela retorne para o nous. Para que ela quer retornar para o nous? Para poder contemplar o uno. E ao contemplar o uno, ela vai encontrar a razão pela qual ela existe, né? Porque a razão pela qual tudo existe é porque tudo derivou de alguma forma do uno. E como que você faz isso? Você tem que negar o corpo físico e supervalorizar a sua alma. Mas o que é a alma para o neoplatônico? A alma é a mesma coisa que razão. Mas lembra, né? Que a razão aqui não é a razão matemática, a razão da ciência. É a razão da filosofia, tipo modelo pré-socrático lá, né? É a razão que junta religião, que junta mística, que junta realidade, que junta ciência, matemática, tudo numa coisa só, né? Porque a verdade é que a realidade não é separada assim, né? Você não tem matemática de um lado, estética do outro, ontologia do outro, ética do outro. Não, é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. A divisão quem faz é a nossa alma, né? Imitando quem? Imitando o nous, né? A gente pega a realidade, divide ela em pedaços, fala assim, ó, isso aqui é teologia, isso aqui é filosofia,
isso aqui é matemática, isso aqui é arquitetura, isso aqui é astrologia. Então você vai dividindo isso. Mas essa divisão ela é completamente arbitrária. Por quê? Porque quando você vai para a realidade, todas essas dimensões elas estão ali tudo de uma vez só. Tá claro isso? 55. Né? Isso aqui é aquele problema de física que você tem no colégio, né? O colégio fala assim, ó, você vai fazer o cálculo, né? Você pega lá, sei lá, né? Um negócio assim, aí fala, bom, ele está sendo empurrado para cá, aí ele vai andar tantos aqui, com tanta força tal, qual é o resultado, né? Mas o que acontece nessa conta de física aqui? Você elimina todas as variáveis para ficar só com a variável da força. Então, assim, ó, elimine, despreze a temperatura, despreze a gravidade, despreze, sei lá, despreze o cansaço, despreze a dilatação, despreze um monte de coisa. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso aqui, né? Na teoria, né? O problema é que na prática essas coisas não estão separadas, certo? Então o cara vai fazer assim, por que toda vez que a gente vai lançar um foguete, né? Um foguete para o espaço, né? Os caras passaram ali 10, 15 anos fazendo cálculo com engenheiro, né? Produzindo aquele conhecimento que vai lançar o foguete, mas todo mundo fica assim, né? Cruzando os dedos, assim, com o coração na mão, com medo de ir com uma coisa errada. Porque sempre a realidade é muito mais complexa do que a teoria. O que a gente faz na teoria? A gente vai eliminando, né, as variáveis da realidade para ficar só com um elemento que a gente quer fazer. Mas quando a gente vai colocar isso de volta na prática, né, a gente vai ter que fazer o caminho inverso. Isso é a razão, né? Isso é a alma humana fazendo. Não dá para você desprezar tudo, né? Porque quando o clima das regiões eles foram ser definidos entre árido, semiárido, foi uma observação de 30 anos para poder definir. Perfeito, né? E não significa... anos. E não significa que isso vai ficar assim para sempre, né? Porque é uma coisa dinâmica, né? Inclusive, as pistas de aeroportos, antes de elas serem construídas, é feita uma observação da predominância da direção do vento, inclusive quando ele muda de direção. Né? Perfeito, e aí eu não né? sei por que cargas d'água só aqui em Campo Grande conseguiram fazer uma pista em que o vento predominante é de través, entendeu? Eu não sei por quê. Pode ser que a direção dos ventos mudou com relação ao tempo, qualquer outra coisa assim, a gente não sabe também, né? Porque a questão é a seguinte, eu não sei, eu tô chutando, mas há muitas variáveis, né, que a mente humana, ela não consegue dar conta de todas, né? Isso é o papel da razão, da alma humana, né? É não pensar no elemento separado da realidade, mas é pensar naquele elemento junto da realidade, né? Não adianta você falar assim, o cara assim, agora que você converteu, você não peca mais, tá? Pô, isso aí tá certo, tá na Bíblia, não pode mais pecar, mas tá despregado da realidade, né? A realidade me impede de não pecar. Então, me ajuda aí a conversar entre realidade e pensamento, né? Entre realidade e doutrina, para a gente ver o que sai disso, né? Então, essa é o papel da razão humana. Ficou mais ou menos compreensível esse resumo? Perfeito. Desenhando fica mais fácil, pô. Quer que eu desenhe? Quero, fica mais fácil. Na verdade, eu fui desenhando depois aqui em casa e percebi que era mais fácil de entender assim, né? Olhando dessa forma. Bom, aí eu lembrei só mais uma coisa, né? Então, aqui, eu falei que aqui tem processão, né? Então, tem processão para cá, daqui tem processão para cá e daqui tem processão para cá. E aí, a alma humana pode pegar essa processão aqui como se fosse uma espécie de caminho inverso, né? Bom, se saiu daqui e veio parar aqui, então eu consigo visualizar esse caminho e tentar fazer o caminho inverso para chegar lá, né? Essa é a ideia da processão. Por isso que ela não é uma emanação, não é uma coisa que vai e se perde. É uma coisa que ela procede e permanece vinculativa, né? E aí, então, a meta seria você, por meio do conhecimento, né? Por meio da gnose, você conseguir reencontrar esse caminho de volta aqui. Lembrando, Platão dizia o quê? Que o pior, a atitude mais antiética do ser humano é a ignorância. Né? O maior pecado humano é a ignorância. Ignorância não é ignorar, né? Ignorância é você não querer aprender. Isso que é ignorância de verdade, né? Se você não sabe, mas busca saber, você é um filósofo, né? É um filósofo que ama a sabedoria. Se você não sabe e não quer aprender, aí você é um ignorante, é um idiota, né? Tecnicamente.
E o idiota, esse é o pior de todos os homens. Por quê? Porque ele vai impedir da sua alma se desenvolver na sua potencialidade máxima. Porque não há como desenvolver a alma a não ser por meio do conhecimento, por meio da sofia, né? da busca da sabedoria. Uma alma que não busca o saber é como um corpo que não faz exercício, né? Ela atrofia. E aí você não tem potência para fazer nada. Né? Então, a busca do Platão é desenvolver a sua razão, desenvolver o seu conhecimento, é o único caminho para a salvação. Daí o Platão ser, de fato, extremamente gnóstico nesse sentido. Mas o Platão, né, o Sócrates principalmente, vai sempre dizer que existe um daimon, né, que existe um espírito que meio que não permite que ele se adeque à ignorância. Ou seja, é como se fosse uma espécie de chamamento, né? Uma vocatividade, uma vocação para o saber, para o conhecimento. Ele fala isso lá na Apologia de Sócrates, né? Que é o que o Agostinho vai interpretar como iluminação, né? Como chamado divino. Então, a luz divina vem, ela ilumina para mim e eu reajo a essa luz buscando conhecimento. Claro que isso não é salvação, mas isso é o processo de santificação ou de busca do conhecimento. Lembrando, para Agostinho, santidade e conhecimento são coisas também que estão conectadas. Você não pode ser santo sem conhecer, né? Sem conhecer os mistérios de Deus. Claro que esses mistérios são conhecimentos do tipo contemplativo, né? Então você sabe disso pela experiência mística e não pelo estudo único, exclusivamente da razão, né? Do estudo da letra, né? Mas a letra também é importante para afiar o espírito, né? E aí, então, o esquema fica completo, né? Eu treino o meu corpo para que ele me permita ter saúde, eu treino a minha alma para que ela me permita ter santidade. Treino da alma tem a ver com a busca do conhecimento dentro da vida intelectual pautada pelos elementos cristãos. Aí tem lá aquele livro do Cerquilante, né? A vida intelectual, que vai ensinar você isso. Falar, ó, você não vai ler demais, nem ler de menos. Você não vai orar demais, nem orar de menos. Você não vai não cuidar da sua família, mas você também não vai dar supervalorização para a família. Tudo tem o seu lugar na ordem cósmica, né? Para que você possa desenvolver tudo de uma vez e aí se tornar um ser completo, um ser integral. Esse pensamento, ele era um pensamento muito, muito, muito parecido com o pensamento ético dos neoplatônicos, né? O Plotino, ele tinha mais ou menos essas ideias. Muito bem. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá, então eu parei aqui da última vez, né? Então eu falei que a alma, né? Na última aula eu falei assim, a alma, ela tem aquelas duas faces, né? E com a face que é virada para o mundo corpóreo, o mundo sensível, ela vai criando almas e coisas, né? Criam coisas, né? Criam corpos e criam almas particulares, né? Então há uma hierarquia, né? Você tem lá a alma com A maiúsculo, né? Que ela tá grandona lá em cima, e aí ela cria a alma com um A minúsculo, né? Que são as almas particulares. Essas almas particulares, elas descem, né, para animar os corpos, astros, os seres vivos, mas todas elas derivam da alma com A maiúscula, que derivou, né, da ideia que ela contemplou no nous, e por sua vez derivou daquilo que o nous contemplou no uno. Então, essa é a ideia das almas aí. Há uma hierarquia? Né? A hierarquia da alma de um animal, ela é inferior à hierarquia da alma de um ser humano, que é superior. E a hierarquia da alma de um deus, ou de um daimon, né, é superior aos humanos, né? E assim, há hierarquias de almas. Essas almas procuram o caminho de volta, né, para o nous, e se não encontram esse caminho de volta, elas permanecem em um retorno. Esse retorno, ele é chamado de metempsicose, que é a ideia de uma reencarnação em qualquer tipo de bicho, né? Não é uma reencarnação evolutiva, mas é uma reencarnação apenas cíclica. Muito bem. Sobre a processão do cosmo físico, né? Então vamos pensar agora no universo, né? Por que existe o mundo sensível, né? Por que existe o mundo sensível?
Então, primeira coisa, né? Nós temos, né, a matéria sensível, que deriva de sua causa como possibilidade última. Bom, a matéria sensível deriva de sua causa como possibilidade última, perdão. O que é a causa, né? A causa é o resultado de um efeito. Qual é o efeito de onde vem a matéria sensível? O efeito é a vontade da alma de criar o mundo sensível, espelhando-se no nous. Essa causa, ela só é possível porque ela tem uma potência, né? Uma possibilidade, né? E aquilo que é a possibilidade final do desejo da alma com a maiúsculo é a criação de um corpo físico. É a última coisa que ela poderia criar, né? É o último ser, é o último elemento que poderia ser desenvolvido. Por que é o último? Porque é o momento onde você está o mais distante possível do uno, que é puro espírito. Então, a matéria sensível é o que está no extremo oposto, né, do uno. É o extremo onde a força produtora se enfraquece até exaurir-se, né? Então, a gente, enquanto matéria sensível, né, nós podemos produzir muito menos do que a alma pode produzir, muito menos do que o nous pode produzir. E o uno é potência plena. Então, o uno, ele é um poder infinito, enquanto nós somos um poder finito e muito pequeno, né? Basta olhar para o tempo de vida de um ser humano, né? O ser humano vai viver no máximo aí 80, 90 anos, né? O que é 80, 90 anos quando a gente pensa em proporções de eternidade, né? Não é nada, ele é um grão de areia, né? Ele é uma pequena mácula, né? Assim, na ordem do universo, né? Por isso que a gente diz que o ser humano ele é extremamente, que o corpo, né? Ele enfraquece ao ponto a possibilidade criativa que a alma possui, né? Que não permite que essa alma desenvolva as suas máximas potências uma vez que ela está presa no corpo. Você pensa assim, o Agostinho, né? Ele tinha uma alma muito potente. Ele conseguiu criar muitas reflexões filosóficas assim, fantásticas, mas ele morreu. Né? A alma do Agostinho, se ela estivesse em um corpo imortal, você imagina o tanto de coisa que a gente não poderia aprender com ele até hoje. Mas uma vez que ela não está num corpo imortal, né? Ela tá condicionada à materialidade, ela só tem um tempo que ela pode desenvolver as suas potências. E a alma, então, ela acaba ficando sempre muito impotente quando está presa dentro de corpos. Né? Por isso que a matéria ela é chamada de exaustão total, né? Porque ela se exaure, ela se desfaz, né? Ela não permite que a alma alcance sua potência máxima. Daí a razão pela qual, sem acreditar em um corpo humano glorificado, em um corpo humano de qualidade superior, os neoplatônicos sempre diziam que é preciso que a alma se despregue do corpo, porque eles entendem que é da natureza do corpo a finitude, né? Enquanto que o cristianismo, quando chegar com Jesus, né, ele vai dizer que não. A natureza do corpo é a imortalidade. A mortalidade é um acidente de percurso do corpo que precisa ser desfeito, né? Então, a tradição cristã, e nesse ponto é interessante, né? Porque ela é a única tradição religiosa do mundo, né, que já existiu, onde o corpo ele tem salvação. Porque em todas as outras tradições, o corpo ele é descartado, né? Ele é desvalorizado em função da alma. No cristianismo, não. O corpo ele é tão valorizado que o próprio Deus se torna corpo. Né? Falando assim, olha, o corpo é magnífico, né? É bom, né? O que acontece com ele é que ele está em um estado de degeneração, né? E aí, então, há um processo que a tradição grega jamais pensou nisso. Vamos lembrar, né? O Paulo, lá no livro de Atos,
ele chega para pregar lá no Areópago, né? Onde ficavam lá os grandes filósofos da época, estoicos, epicureus e tal, platônicos, né? E aí ele começa a falar de Jesus, né? Do Logos, né? Todo mundo acha interessantíssimo, todo mundo quer ouvir sobre aquilo, mas quando ele fala de ressurreição, o pessoal fala, ah, Paulo, isso aí é outro Deus, isso aí a gente não conhece, né? Isso aí a gente não quer ouvir, não, né? A palavra ressurreição é a palavra anastasis, né? Por que a ressurreição é estranha? Porque o que mais se quer no mundo grego é se despregar do corpo, né? É a alma largou essa carcaça, voltar para quê, né? Voltar é atrás de vida, né? É regressão, né? E o Paulo vai falar que não, que voltar para cá é voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído, né? Que é o corpo. Você foi feito para esse corpo, né? Da razão pela qual o Paulo, ele de fato não é nem um tricotomista, nem um dicotomista. O Paulo é um monista, né? Fala assim, olha, ser humano é o quê? É a junção das três coisas, né? Alma, corpo, espírito, tudo junto. E quando você desfaz essa junção, você momentaneamente desarticula algo que tem que ser tudo junto. O que é, então, a matéria, né? Matéria também é privação total da potência do Uno. Quer dizer, é a privação da eternidade, é a privação da conhecimento, da onipresença, da onipotência, da onisciência, né? São esses atributos que a gente não consegue nem imaginar como é ter, né? A gente até imagina, mas a imaginação é sempre muito fraca, né? Por quê? Porque a gente é privado da contemplação dessas realidades, né? E aí fica a questão, né? Quando a gente chegar no céu e contemplar Cristo, né? A gente vai ter um vislumbre muito diferente do que é a onipresença, onipotência e onisciência, né? Vislumbre esse possível na visão neoplatônica, porque aí a alma não vai estar mais presa às limitações, né? Que são próprias da matéria. Porque a matéria ela vai ter sido elevada à sua dimensão mais excelente possível. E por isso, então, a matéria é a privação do bem, né? A matéria é má, mas é má não porque ela é ruim, né? Mas porque ela é distante do que é bom, né? O uno, que é matéria, que é espírito puro, é bom, e a matéria, que é o oposto do espírito, o oposto do uno, ele portanto é privado do bom, né? E aí surge a maldade no mundo. O neoplatônico não vai acreditar em demônio, né? Ele não acredita em demônio, né? Ele acredita em espíritos, tem espíritos, e se o espírito ele não é bom, ele é materializado, né? Ele tem uma materialidade distante do uno, né? Então, para o grego, aquilo que nós chamamos hoje de demônio é um ser espiritual, na verdade, é um ser material, né? Que tem uma atividade contrária ao uno, e por isso ela não tem condições, ele não tem condições de se aproximar do uno. De certa forma, também essa ideia ela está presente também, teoricamente, na tradição cristã. Então, a matéria é mal, não é exatamente contraposição ao bem, mas é falta do bem, né? Ou seja, a matéria é má porque ela é carente do bem, né? Ele fala assim, o diabo é mal? Não, o diabo não é mal, né? O diabo ele não é bom. É essa a questão, né? Ah, mas se ele não é bom, ele é mal. Bom, mas o mal aí não é uma entidade, né? Ele não é uma substância. O mal é uma ausência, né? É uma falta de alguma coisa. E por que o diabo ele é mal e não tem salvação, né? Porque o diabo ele conhece o caminho de volta para o bem, mas ele não faz aquele caminho por escolha própria. Então ele usa da sua liberdade, da sua plena consciência, para não executar o caminho de retorno. Por isso ele está tão apegado à corporeidade que ele não tem salvação. Alguém ia falar? O mal, ele é a ausência do bem ou ele é uma perversão do bem? O mal, ele é a ausência, porque o bem, ele não pode ser pervertido, porque ele aqui no caso, né? Ele é uma virtude perfeita. E se você pode perverter a perfeição, ela não é perfeita. Isso é na filosofia, não, na filosofia neoplatônica, né? Sim, essa ideia está no cristianismo também. Se Deus é perfeito... Oi? Não, a ideia no cristianismo é a seguinte, né? Que tudo o que foi criado não é perfeito, é bom ou muito bom. Sim. E que o mal
né, é uma explicação, né, da origem do mal, e que o mal não é uma entidade, como tu disse aí, né, e aí comungando com a mesma ideia, não é uma entidade, né, mas o mal, ele é a perversão do bem, né, é Então, isso que a teologia deformada vai definir como mal, né. o mal é a perversão do bom, não do bem. Desculpa, Porque do bem não, do bom, tá, porque tudo era bom, muito bom, do isso, bom. aqui, bom e bem são coisas diferentes, sabe? Sim. O bem é uma virtude excelente. Ela só é uma virtude perfeita. Aquilo que é bom porque ele passou a ser bom, né? O bem, ele é anterior ao bom. Bem é benignidade, é perfeita. Se você puder degenerar o bem, ele deixa de ser perfeito. Portanto, o mal, ele não existe na degeneração do bem. Ele existe na ausência do bem. É diferente. Por isso que Deus não pode praticar o mal. Ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele é perfeitamente bem. Se ele puder praticar o mal, ele não será perfeito mais. Aqui o poder, né, não é no sentido de não ter a potência de, é no sentido de que a própria realidade do bem impede que Deus haja de forma contrária. Então, se Deus fizer alguma coisa que eu considero ser mal, na verdade, é bem. É eu que não estou conseguindo ver. Porque se eu admitir que Deus faz o mal, eu acabei de admitir que ele não é perfeito. Que a bondade, a benignidade de Deus não é benignidade de fato. É por isso que na teoria reformada vai explicar do bom, né? Vai explicar que a criação ela não era perfeita, ela era muito boa no final de tudo, muito bom. Isso. E que o mal só existe porque houve uma perversão daquilo que foi criado de forma boa, né? Bom. Isso. O que o mal é, né? Nesse caso, né? O mal é colocar aquilo que é bom no lugar errado. Veja bem, assim, né? Você você faz uma comida, né? Uma comida muito gostosa, né? E você coloca essa comida gostosa na privada. A comida não deixou de ser boa, só que ela está no lugar errado. E quando ela está no lugar errado, ela perde a sua qualificação, né? Ela perde a sua potência de bondade. Os seres humanos foram criados para ser seres humanos. Aí chega a serpente e fala assim, ó, se você comer da fruto, você vai ser como Deus. Ou seja, você não vai ser mais humano. Mas o homem foi criado bom humano, não bom Deus. Bom humano. E quando ele tenta ser outra coisa que não é bom humano, ele perde, ele degenera, né? a sua bondade, né? Bondade no sentido do agatos, né? Ou seja, aquilo que você criou para ser, finalidade, né? Tá claro? Ah, beleza. Chegou a sair uma lágrima aqui. Esse assunto é interessante, né? Muito interessante, né? Porque explica tudo. E ele vai vinculando com a nossa soteriologia, antropologia cristã e tal, né? Aí ele fala assim, ó, a matéria, olha só que interessante, a matéria é não ser. Isso aqui a gente já viu antes, né? A matéria é não ser. E ela é não ser, né? Não com hífen ser, né? Não ser é o quê? É aquilo que não é, né? Não ser é o oposto do que é. Por que a matéria é não ser? Porque ela não é estável. Se ela não é estável, quando eu falo assim, ó, esta matéria aqui, ela é tal coisa, mas daqui a 2 minutos, essa matéria já mudou. Ou seja, ela não tem como garantir, sustentar nada. Por isso que ela é não ser, ela é transitória, né? Eu não posso, então, nunca afirmar categoricamente que nada empiricamente é. Né? As coisas, elas não podem ser... Nós não podemos ter certeza empírica de praticamente nada. Aí vem o ceticismo, né? Por exemplo, né? Dos céticos, depois que vai lá. Né? Então, você fala assim, eu tenho certeza que o sol nascerá amanhã. Não, você não tem certeza. Você não tem. Se você acha que vai nascer, e você acha que vai nascer porque você tem o hábito de ver ele nascendo sempre. Mas ele pode não nascer. Pode não aparecer, né? Amanhã. Porque um monte de coisa pode acontecer. Aí fala, não, mas eu acho que ele vai nascer amanhã porque ele nasceu todos os dias até agora. Aí você fala, mas você pode estar muito enganado. Você pode estar achando que ele está nascendo, mas ele não está. Né? Você pode achar que você teve uma experiência que você não teve. Né? E quem vai tratar muito bem isso é o Hume, né? A gente fala assim, ó, você pega um isqueiro, né? Um fogo, um fósforo, né? Uma vela, e aí você se queima com a vela. Você fala, putz, né? Me queimei. Aí você pergunta assim, mas você vai se queimar de novo?
se você colocar o braço, você fala, só tem como saber colocando o braço. Mas e aquilo que você sentiu antes, não foi queimadura? Eu acho que foi, mas eu não tenho como ter certeza, a não ser que eu experimente de novo, né? E é porque que... Hã? Prolapse. Não entendi. Prolapse, pô. Prolapse, por prolapse, né, por antecipação, eu jogo, né, uma incerteza. Mas o cético vai falar, ó, prolapse não é certeza. Prolapse é uma espécie de chute. Ele está chutando que vai acontecer assim. Mas como é que você sabe? Você tem que ir lá e fazer o experimento, né? E quando você fizer o experimento, na hora do experimento, você fala, realmente queima. Mas depois que você fez, passou 2 horas, mas queima. Você fala, bom, pela minha memória, queima, mas vamos fazer de novo para ver. E aí você repete. Por quê? Porque isso é uma condição, né, da materialidade, que é o não ser. E todo cético, nesse caso, ele vai ser materialista nesse sentido, né? O Hume também é um materialista, né? Porque ele está falando, olha, se nós queremos garantir conhecimento humano, só é possível por meio da experiência. Mas, como a gente não pode fazer a experiência de tudo, o que a gente faz? A gente acredita num hábito, né? A gente acredita assim, já que tradicionalmente sempre funcionou assim, vai lá, a gente vai chutar por prolapse por aqui. Mas quer dizer que está garantido? Não, não está garantido. Mas é mais seguro ir pelo caminho onde a gente já andou outras vezes, né? Do que pegar um caminho totalmente diferente, né? A trilha que a gente sempre andou é mais segura do que a trilha nova que a gente vai abrir. Mais segura por quê? Porque a gente, por prolapse, chuta que a gente conhece aqueles meandros, né? E a trilha nova, a gente não sabe o que pode acontecer se a gente fizer essa trilha nova. Então, aí ele vai defender a ideia de hábito, né? Bom, inicialmente, a alma, em A maiúsculo, cria a matéria como extremidade do círculo de luz. Então, se a gente pegar aqui, né, ó, a gente tem aqui a alma aqui, né, na formato aqui, a alma, né, a alma com A maiúsculo, alma. E vamos dizer que essa alma ela é muito brilhosa, né, muito brilhosa. O brilho dessa alma, assim como o brilho de qualquer luz, né, ele tem um limite. Ele vai brilhar até um momento que ele vai deixar, né, vai ficar cada vez mais fraco, mais obscurecido, né? Se você pegar uma lanterna, ela tem um foco até um lugar, depois ela vai, né, ela não consegue iluminar tudo. A matéria, ela é criada justamente nesse espaço aqui, ó, no espaço onde a luz forte da alma, ela vai perdendo cada vez mais o seu brilho, né? Vai ficando cada vez mais obscura. Se você pensar em obscuro, você pensa em escuro. Se você pensar em escuro, você pode pensar em caverna. Se pensar em caverna, você pode pensar no mito da caverna do Platão, né? Então a gente foi criado onde? A gente foi criado na caverna, né? Na caverna. A gente tem que sair da caverna para encontrar a luz, né? Em seguida, lá nesse espaço, né, obscuro, né? A alma dá forma à matéria, expulsando a obscuridade. Então, se tudo fosse totalmente obscuro aqui, não haveria forma nenhuma, né? Então, ela cria uma forma aqui e essa forma ela ganha uma espécie de luz própria, né? Que é a luz de todos os homens. É um processo de redenção da obscuridade, né? A matéria passa a ser reverberação das ideias, formas do logos, né? Então, eu tenho, né, o uno lá, eu tenho depois o nous e eu tenho a alma. A fonte de luz está aqui. Essa luz passou para cá e passou para cá. Essa luz está reverberando, né? É a processão da luz. E aqui, no mundo obscuro, eu meio que consigo enxergar um feixe de luz. Quando? Quando a minha razão é despertada para o saber, para a filosofia. No caso neoplatônico, né? Para a filosofia. No caso do Agostinho, é quando? É quando o raio de luz chega até mim e ele me ilumina. E quando ele me ilumina, eu consigo saber de onde essa luz está vindo. E quando eu sei de onde a luz está vindo, eu consigo seguir a luz para encontrar o caminho, né? Que é o que a gente faz num processo que nós chamamos de orientação, né? Quando a gente vai se orientar em qualquer lugar,
a gente escolhe um objeto que emita algum tipo de sinal, que a gente vai seguir aquele sinal, né? A coisa mais imbecil que você pode fazer é olhar para o objeto que emite sinal, virar as costas para ele e tentar encontrar o caminho, né? É a coisa mais imbecil possível, né? A coisa mais inteligente fazer é, entendeu de onde vem a luz, segue a luz para encontrar aquilo que você quer encontrar, que é a verdade, né? É isso que os seres humanos eles devem fazer, mas é isso que eles não fazem. Ao virar as costas para a luz, o que o ser humano faz? Ele se apega ao obscuro, ao mundo da matéria. E aí ele se afoga nos vícios, né? Se afoga no pecado, se você quiser dizer, né? Qualquer outra coisa assim. Bom, e o tempo, né? É óbvio, né, que o Uno não tem tempo, né? O Uno é eterno. E o Nous compartilha a eternidade com o Uno. E a alma compartilha a eternidade com o Uno e com o cosmos. O que não é eterno é o mundo sensível, mas isso aqui é eterno. Eles sempre existiram juntos, né? São consubstanciais, de certa forma, né? Partilham de mesmas substâncias, né? Eternos, né? O tempo, então, ele é uma dimensão desta realidade material que nós vivemos. Bom, o tempo nasce da vontade da alma. Por que nasce da vontade da alma? E aqui a gente pode usar a ideia da criação, né? O planeta Terra, como nós conhecemos o Gênesis 2, né, no Gênesis 1 e 2, ele passou a existir. Ele foi tirado de uma ideia, né, que era a ideia da mente divina, para virar matéria. E quando ele vira matéria, o tempo passa a existir, né? A astrofísica moderna fala: o que existia antes do Big Bang? Nada, né? Ou seja, tem que existir alguma coisa, mas aquela coisa não é o tempo que nós conhecemos como hoje, né? Provavelmente outros universos, né, que foram se fazendo, né? Ou uma densidade de massa e de tão densa que não havia o espaço para ver, não havia espaço entre as coisas, né? Que eram todas muito coladinhas, né? Por isso não havia tempo, né? Então, quando o Big Bang explode, né? Ele cria espaços vazios onde o tempo passa a ser existente, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Se a alma ela é eterna e espiritual, né? Ela não tem tempo. Mas quando ela quer criar um elemento material, ela tem que criar esse elemento e dar tempo para ele. Por quê? Porque ele não existia antes, ele não é eterno e passou a existir. Portanto, o tempo ele é um fator consequente, né? Ele é a consequência da criação material. Ele não é uma realidade criada. Ele é uma consequência da realidade criada. Você cria a matéria e a matéria ela passa a ter corpo e a ter tempo, a ter espaço, né? Essas coisas, essas dimensões são inerentes à criação. A mesma coisa a gente vai dizer, por exemplo, né? Com relação a Deus criando o homem no Jardim do Éden. Por que Deus, sabendo que o homem ia pecar, criou o homem e colocou a árvore mesmo assim? Porque Deus queria criar um ser livre. Bom, criar um ser livre é o projeto divino. E o ser só pode ser livre se ele pode pecar. Então, o poder pecar não é algo que Deus fez, mas é uma condição necessária para o projeto de Deus, que era criar um ser livre. O tempo não é um projeto da alma. O tempo é a condição necessária para a existência de objetos materiais. Então, tá tranquilo? Se o homem não pudesse pecar, ele não teria tempo. Não teria liberdade e não teria tempo. Ele não... Que nem falou, o Testemunho de Jeová diz que Jesus foi criado, né? O primeiro ser criado. Isso. Pô, até a filosofia tira isso deles. Até pela sua filosofia dá para... Por exemplo, né? Se Jesus é um ser criado, ele passa a ser submetido ao tempo. Se ele é submetido ao tempo, ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele não pode ser sacrifício perfeito. Porque ele não é, porque ele é temporal. Apesar dele ser criado, eles aceitam o sacrifício de Cristo, né?
Sim. Então, mas aí a premissa deles está errada. Filosoficamente ela não é sustentável, né? Porque se Jesus ele é criado, ele não é perfeito. E se ele não é perfeito, ele não pode ser um sacrifício perfeito. Ah, mas assim, Jesus foi criado com um grau de perfeição maior do que todos os homens. Sim. Só que por ser criado, ele não tem o mesmo grau de perfeição do que Deus. Mas aí o Testemunho de Jeová fala, bom, mas para nos redimir, este nível de perfeição que Jesus tinha já era o suficiente. Aí é a argumentação teológica, né? Mas filosoficamente ela não se sustenta. Agora, veja bem, que Testemunha de Jeová não busca uma sustentação teológica filosófica, né? Ele está buscando uma outro tipo de forma de sustentar a doutrina dele, né? Que é uma forma muito pouco filosófica e muito mais, assim, hermenêutica, interpretativa. Bom, como cada coisa criada sensível pode ser vista independente uma da outra, pela espacialidade, surge a sucessão, né? Uma coisa forma outra coisa e as coisas se sucedem no espaço, né? Quer dizer, o Tiago, ele gera o filho dele, né? O filho do Tiago é um outro ser que sucedeu, né? Procedeu do Tiago, mas que ocupa uma outra espacialidade. Portanto, ele ocupa um outro tempo no espaço seu, né? Então, essas dimensões, né, que é da física, né? Que pertencem à coisa criada, né? Elas são todas condições necessárias da matéria. Morrer e nascer é um movimento da alma. Aí, olha só, ele está falando. Não é perecer, é mudar. Porque o que perece, o corpo, né, a matéria que perece, na verdade, ela não desaparece. Ela vira outra coisa, né? O corpo vira pó, né? Vira comida de verme, né? Que vai virar comida de outros bichos, que vai virar planta, que vai virar outra coisa, né? Ou seja, as coisas do mundo material, elas não morrem, elas não deixam de existir, né? Elas não perecem, elas mudam. Essa mudança, ela é o resultado da imperfeição da realidade. Alguém quer falar? Por isso que aí o neoplatônico vai dizer: morrer, nascer e morrer é apenas um movimento de mudança de estado, de sucessão. Não é fim e não é começo, é só mudança. O cosmo físico, olha só o que ele vai dizer assim, o cosmo físico é perfeito. Aqui ele está usando a categoria de perfeição dos estoicos. O cosmo físico, ele é perfeito. Por que ele é perfeito? Porque assim, ó, se a alma olhou para o nous, enxergou nele as ideias e reproduziu aquelas ideias no universo, ela reproduziu essas ideias da maneira mais perfeita possível. E como não existe outro universo, só existe um, esse universo, ele é perfeitamente ele mesmo. Ele é único, não tem como ser outro. Toda vez que você tem uma coisa que é única, essa coisa ela tem um elemento de perfeição, né? Que eu pego uma caneta, né? Essa caneta aqui, ela é perfeita. Por quê? Porque não existe outra igual a essa. Ah, não, mas tem uma outra bic igual. Não, mas essa aqui é minha. Ou seja, essa bic minha que eu usei para determinados elementos, né? Que eu assinei o meu, sei lá, né? Que eu assinei uma lei, né? Que eu assinei a minha carta de demissão, minha contratação. É uma caneta que ela tem elementos únicos que a fazem ser perfeitamente ela mesma. O cosmo ele é perfeito nesse sentido, né? Não no sentido de que ele não tem variação de bondade ou maldade, mas no sentido de que ele é o único, né? Que ele não é, que ele não há outro igual a ele. Mas ele é uma imitação, né? Ele é uma cópia do modelo das ideias. Aí ele vai dizer, o mundo físico, né? O cosmos,
é a mais bela imagem do original, né? A mais bela imagem do original. O que é o original? O original é a ideia. Ideia que está onde? Ideia que está lá no nous. O cosmo físico é uma pintura do nous. Ele é uma escultura do nous. E é a mais bela imagem possível. Por quê? Porque ela foi feita pelo ser, que é a alma, né? Que é mais alto possível que a gente consegue imaginar. Portanto, o cosmo, o mundo físico, contempla o que está acima de si. E olha aqui a contemplação novamente, né? Se o nous contempla o uno e a alma contempla o nous, o cosmos contempla a alma. A ideia que ele tem é de que todas as coisas que existem no mundo material, elas confluem, né? Elas direcionam o seu olhar para a alma, que é onde tudo fica inteligível. Digamos, então, que a alma é a finalidade de todas as coisas. Por que que eu existo? Por que que as coisas existem? Porque a alma assim o desejou. Então, se eu desejar entender essa origem, eu devo contemplar a alma. E toda a criação e a natureza, para o neoplatônico, ela anseia saber sobre a sua própria existência, sobre o que é a sua própria finalidade. E, portanto, ela contempla a alma buscando nela, né, o sentido da sua existência. Quando você vê, por exemplo, né, que a natureza aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, né, está dizendo o quê? Que o universo, né, que o cosmos, ele, de certa forma, contempla a sua própria redenção por meio da visão daquilo que o gerou, né, daquilo que é a sua origem, né, que no caso aqui seria a alma, que no caso cristão seria o próprio Cristo. Bom, sobre a natureza e o destino do homem, né? Assim como Sócrates dizia, o homem é sua alma. Né? Essa frase é uma frase do Sócrates. Né? Lembra que o Sócrates está falando de coach agora há pouco. Né? O Sócrates, ele era um coach de alma. Né? Ele era um pedagogo da alma. Ele queria educar a alma do grego antigo, né? A alma do cidadão ateniense. Por isso ele valorizava a maiêutica, né? Valorizava a dialética, porque ele entendia que a dialética é o único modo da alma se educar. Né? Você pode educar o corpo, é claro, né? Mas o corpo é passageiro, a alma não é, portanto a alma é muito mais importante, por isso você tem que dar mais ênfase à educação da alma. A educação da alma tem a ver com você contemplar os deuses, né? Respeitar os deuses e buscar o conhecimento e contemplar aquilo que é inteligível. A alma, com A maiúsculo, né? A alma é impassível. E quando essa alma com A maiúsculo cria as almas particulares, ele coloca nelas, ela compartilha da alma, com a alma essa mesma característica. O que é uma impassividade? Né? O que é ser impassível? Né? Impassível aqui é de passionalidade, de paixão. A alma, ela não é dotada de paixão. A alma, ela é dotada de ação. Ela anima o corpo. Quem é dotado de paixão é o corpo. O que é paixão? Paixão é desejo. Né? Desejo desenfreado, desejo vicioso. Né? A alma não possui paixão. Mas toda vez que a alma fica muito colada com o corpo,
ela se contamina da paixão que é do corpo. Quando Paulo fala lá, ó, mas as obras da carne são, ele está falando de paixões. Mas o fruto do Espírito ele está falando de virtudes. A alma almeja a virtude e o corpo almeja a paixão. Se você der mais valor para a alma, você educará o seu corpo para a virtude. Se você der pouca atenção para a alma, você entregará a alma para o corpo e o corpo se tornará e o corpo irá contaminar a alma com as paixões dela, fazendo a alma ficar densa e pesada e não podendo mais prosseguir no seu caminho de ascensão para a busca do novo, né? Bom, mas a alma, ela anima o corpo. A alma está dentro do corpo e faz o corpo se movimentar. A alma, então, aí ele vai falar assim, ó, a sensação é um ato de conhecimento que a alma adquire por meio do corpo. Então, quando eu coloco a minha mão numa água gelada, isso causa uma sensação, uma informação. Essa informação é processada na minha alma. A minha alma utiliza o meu corpo para poder acessar o mundo. E essa é justamente a ideia do Sócrates, né? O corpo é um instrumento que a alma utiliza para operar no mundo material, né? Então, a sensação não é do corpo. A sensação é da alma. E é uma forma da alma ver os rastros das formas inteligíveis. Quando eu, então, observo por meio dos olhos, né, tenho a sensação de determinada regularidade de coisas, né, eu consigo perceber que essa regularidade é uma ordem que me leva a buscar o princípio ordenador da ordem. Quando o meu corpo ele tem uma sensação boa, eu atribuo aquela sensação, aquele comportamento, algo que é importante para a finalidade. Então, por que o sexo ele é prazeroso, né? Ele é orgásmico? É porque ele aponta, né? Ele tem uma finalidade de algo que irá produzir algo bom, algo que é um caminho de elevação da alma. Sem o prazer sexual, não haveria o agir, o movimento do corpo para o ato sexual, que não redundaria em procriação. Quando uma mulher ou um homem, eles são pais, a paternidade ela é própria da natureza dos seres humanos. E quando eles chegam a ser pais, eles encontram, então, uma das razões pelas quais eles existem. A razão de todo ser é se perpetuar de alguma forma. E essa percepção, né, da necessidade de perpetuação, ela leva a gente a pensar que existe um propósito de perpetuação das espécies por meio de um planejamento, de um plano para isso, né? E esse plano, ele só funcionaria se você tivesse a união perfeita entre dois seres diversos, um homem e uma mulher. Uma relação homoafetiva, ela causa orgasmo, mas ela não redunda em procriação. Por isso ela é, cognitivamente falando, né, em termos de percepção da alma, um engodo, né? Ela é um erro que aponta para uma paixão do corpo e não para uma inteligibilidade da alma. O Sócrates, ele vai ficar solteiro até mais ou menos quase 60 anos. E aí, então, ele se casa com a Xantipa. A Xantipa tem 16 anos quando ele se casa com ela. E ele se casou com a Xantipa
para ter filhos com ela. Ele vai ter 5 filhos. Ele não vai criar nenhum dos filhos. Ele vai meio que deixar todos eles assim, né? Serem criados meio que sozinhos. Mas ele está entendendo o quê? Que se a natureza das relações homem e mulher redundam em fecundação, né? E em novos seres humanos, e essa ordem ela é boa para a existência da polis, da cidade, né? Da humanidade, ele também se vê no dever ético de executar essa mesma ordem. Então, o Sócrates não se casou porque ele amava Xantipa, estava apaixonado, ou porque ele sentia carência. Ele se casou e procriou porque ele entendeu, pela sua própria reflexão filosófica, que era dever dele, enquanto um homem da cidade, progredir a espécie, a cidade, na sua contribuição com a sua prole. Isso é um elemento que você tira da onde? Das sensações, né? Das percepções, do olhar, do ver, do sentir, do compreender a realidade. E essas sensações, elas estão aonde? Elas estão na alma. A alma está usando o corpo para entender essas coisas. Mas as sensações, dirão os neoplatônicos, são coisas obscuras. Por que são coisas obscuras? Porque elas são pregadas no mundo material. E o mundo material é um mundo de imperfeições, é um mundo de instabilidade, portanto, é um mundo onde tudo muda. Portanto, a sensação, ela é uma espécie de pensamento que a alma tem, mas um pensamento obscuro. Dá para você viver pelas sensações? Dá. Dá para viver pelas sensações. Só que essa não é a melhor maneira de uma alma humana viver. A melhor maneira de uma alma humana viver é por meio do pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento é uma sensação clara. Olha só o jogo de palavras aqui. A sensação é um pensamento obscuro. Eu observo a ordem cósmica por meio dos olhos, observo, e ela me produz um pensamento que não é muito claro. Mas quando eu penso nessa ordem cósmica, eu tenho a sensação clara de que ela existe. Uma sensação que não é no meu corpo, é uma sensação que é na minha alma. Você pergunta assim, ó, por que todos os seres humanos, na história humana registrada que nós conhecemos, todas as sociedades humanas têm religião? Uma das razões é porque há uma sensação clara no pensamento humano de que deve existir um ser divino para além das minhas sensações corpóreas. Mas as minhas sensações corpóreas também me levam a achar que Deus existe. Mas me levam a achar que Deus existe de maneira muito obscura. O politeísmo grego, ele é o resultado de sensações, de um pensamento obscuro. A religião que Sócrates propõe é o resultado de um pensamento. Olha, Deus é um ser perfeito e dele deriva a justiça. E da justiça deriva a lei. Quando eu quero ser justo, eu tenho que seguir Deus. Mas existem vários deuses. E às vezes um Deus quer uma coisa e o outro Deus quer uma coisa contrária a esse. Qual dos dois deuses eu vou seguir para saber que eu estou sendo justo? Se eu seguir um, eu vou desagradar o outro. Se eu seguir o outro, eu vou desagradar um. Portanto, para resolver essa questão, eu não posso depender da minha sensação de que existem dois deuses. Eu preciso projetar na minha mente uma solução para isso. E a solução para isso é a existência de um Deus acima desses dois. Um princípio acima, né? Um Deus acima. E esse Deus acima, quando pensado, ele produz na minha alma uma sensação clara de que isso é verdade. Mesmo que eu não possa demonstrar isso empiricamente.
Então, as sensações claras da alma é o que nós chamamos de pensamento. E as sensações do corpo é o que nós vamos chamar de pensamento obscuro. Então, ele está falando aqui, o corpo pensa e a alma pensa. Mas o corpo pensa de forma obscura e a alma pensa de forma clara. O corpo sente e a alma sente. Mas o corpo sente de forma obscura e a alma sente de forma clara. Tá de boa aqui? Tranquilo, 12/8. Então, se você quer conhecer a Deus, olha que interessante, né? Se você quer conhecer a Deus por meio das suas sensações, você só poderá ter um vislumbre obscuro de quem ele é. Se você vai conhecer a Deus por meio do pensamento, você vai ter a sensação clara de quem ele é. Qual é a maneira pela qual o cristão pode vir a conhecer a Deus? Revelação natural e especial. E qual é a maneira especial? Como é que a gente, qual é o procedimento disso? Como é que eu posso ver a Deus? Ver a Deus? É? Claro que ver a Deus aqui é entre aspas, né? Como a minha alma contempla a Deus? Só por meio. A minha alma não. A minha alma contempla. Isso. Mas a minha alma contempla Deus por meio da fé, não é isso? E a fé não é certeza daquilo que eu não vejo? Se é certeza daquilo que eu não vejo, é certeza daquilo que eu não toco, cheiro, escuto, vejo e sinto gosto. Ou seja, Deus está acessível às minhas sensações, mas se eu depender delas para conhecer a Deus, eu só vou ter pensamentos obscuros. Eu preciso ter uma relação com Deus que não dependa dos meus sentidos, para ter, então, acesso à sensação clara de quem Ele é. Por isso que Deus, ele se relaciona conosco a partir da fé. Não é muito mais fácil Deus vir e se mostrar para a gente? É muito mais fácil. Mas o problema é que nós somos transitórios. Estou falando aqui em termos neoplatônicos, né? Nós somos matéria transitória. Então, se Deus se mostra para mim, eu só consigo vê-lo de maneira obscura. Aqueles que estiveram com Jesus e viram Jesus, conheceram Deus de uma maneira obscura. Aqueles que nunca viram Jesus, mas creram nele, conheceram Deus de maneira muito mais clara. Bem-aventurado, né? Os que creram. Oi? Não, bem-aventurado os que creram sem ver, né? Por que é? Agora pensando aqui, ó, em termos de filosofia neoplatônica. Por que é bem-aventurado aqueles que creram sem ver? Cara, eu ia dar um conceito de bem-aventurado, né, velho? Para poder explicar. Não o conceito do neoplatonismo, né, mas o conceito de bem-aventurado dentro da teologia bíblica, né? Que é? Bem-aventurado é ter sido alcançado, né, pela Berecha, ter sido escolhido para a salvação. Perfeito, né? Mas assim, por que bem-aventurado é aquele que não viu e creu, ao invés daquele que viu e creu? O que eu quero dizer assim? Aqui. Eu entendi a sua pergunta que você quis fazer. Entendeu? Eu entendi. Só quero achar uma resposta para ela, mas pode continuar aí. Tá, tem que sair? Não, calma, vamos terminar então. Vamos rapidão. Tem que sair agora ou tem um tempinho aí? Fecha tudo em Pirassununga, cara. Essa cidade é zoada. Só completa aí que tu vai falar da bem-aventurança, porque vai nos deixar na curiosidade. Por quê? Olha só. Você pode ver um milagre.
Mas quando você vê um milagre, você não precisa de fé. Porque o milagre está aparecendo na sua cara. Só que quando você vê um milagre, você está vendo uma coisa que é com os seus olhos. E os seus olhos não veem as coisas como elas são de verdade. Elas veem as coisas de maneira obscura. Quando você vê as coisas com a sua mente, ou seja, com a sua alma, você vê as coisas de verdade como elas são. Só que quando você usa o olho para ver alguma coisa, você zoou a sua alma. Então, bem-aventurado é aquele que não viu, por quê? Porque ele não vai ser confundido pelo aquilo que ele viu. Porque toda vez que você vê alguma coisa, você é confundido pelo mundo ilusório. Mas se você não viu e creu, se você não viu e creu, você não vai ser confundido por nada. Assim, então, manda seu Deus aparecer aqui. Eu falei, não, eu não preciso. Porque se ele aparecer aqui, ele vai me confundir. Se ele vir falar comigo pessoalmente, ele vai me confundir. Porque quem conhece a Deus não é meu ouvido nem meu olho. Quem conhece Deus é minha alma. E a minha alma tem certeza absoluta que ele existe. Mas se eu fizer com que o meu corpo tenha que conhecer a Deus, eu vou confundir a minha alma, produzir nela um pensamento obscuro e não uma sensação clara. Ficou claro? 55. Beleza. Rapidão, então. Mortificação da carne. Então, a sensação é mais possível, tanto quanto a alma inferior está ligada à alma superior, que tem percepção dos inteligíveis puros. O que é o inteligível puro? É a ideia. Ideia é inteligível puro. A sensação da alma, ou seja, essa sensação clara, né, é mais possível quanto mais a alma inferior, que é a minha alma, está ligado à alma superior, que é a almona lá, né? Então, se eu direcionar a minha força, potência de aprendizado para aquilo que é espiritual, a minha alma vai ter como ter sensações mais puras. É o que nós falamos agora. É o viver pela fé, é o crer, né? A memória, os sentimentos, as paixões, as volições são também atividade da alma, né? Porque eu experimento alguma coisa, gravo na memória, né? Sentimento, paixão, tal, é atividade da alma. A atividade mais elevada da alma é a liberdade, que consiste na imaterialidade. Você só é livre se você é liberto. Aqui é neoplatônico, né? Você só é livre se você é liberto do corpo. Por quê? Porque aí você pode fazer aquilo que a sua alma deseja. A minha alma agora deseja, sei lá, viajar até o Japão, mas o meu corpo a impede de fazer isso. Então ela está presa, né? A ideia da prisão da alma, que é platônica. Liberdade é a volição do bem. O que é volição? É o desejo, tá? Volição é desejo. Liberdade é o desejo do bem. No Uno, a liberdade é se autocolocar. O Uno, ele é livre e por isso ele está onde ele quer estar. No espírito, a liberdade é permanecer indissoluvelmente ligado ao bem. A liberdade do espírito é não se contaminar com o mal. A liberdade da alma é desejar o bem. De maneira que quando a alma não deseja o bem, ela está presa. Presa onde? Presa na materialidade. Os destinos das almas consistem na reunião com o divino, né? Que é o processo lá gnóstico de libertação. É possível, já nesta terra, realizar a separação entre corpóreo e fazer a união. Por meio do quê? Por meio do negócio chamado êxtase. Quando o neoplatônico, né, ele vai fazer lá um processo de ascese, de oração, de contemplação, ele entra em êxtase. A alma separa do corpo e ele meio que vai lá contemplar na alma aquilo que é eterno. Nós chamamos isso de experiência mística. É na ascese, no sofrimento físico, que a separação ocorre. A mortificação da carne, né? Não separação da carne do corpo, né? Da carne e do espírito. Terminando. Quando você entra em êxtase, então, você contempla aquela realidade espiritual. Quando eu volto do êxtase, eu trago com ela, com aquela experiência, memórias daquela realidade espiritual. Mas a minha alma pregada no corpo, ela começa a ficar meio hiper confusa aqui, né? Super confusa. Então, a cada vez que eu entro em mais êxtases para o neoplatônico, eu vou ganhando maior consciência
daquela realidade mística, o que nós vamos chamar de hiperconsciência. Ou seja, é uma consciência que vai para além do mundo racional, para além da lógica, né? O místico, ele é assim. O místico conhece coisas que a lógica humana considera equivocada, mas que na mística ela funciona. Por exemplo, Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo. E ele não é 3 em 1. Não é 1 dividido em 3. É 3 e 1 ao mesmo tempo. Isso é antilógica matemática, mas é uma experiência hiperconsciente. É uma experiência do êxtase, né? da revelação. São múltiplos os caminhos de retorno para o absoluto, segundo o neoplatônico. Um caminho é a virtude, é fazer aquilo que a alma, buscar o conhecimento, né? Para a alma se elevar. O segundo caminho é a erótica platônica. O que é erótica platônica? É desejar buscar a verdade, desejar a sabedoria, né? Na virtude, eu ando segundo a verdade. Na erótica platônica, eu busco desejando a verdade. Na dialética, eu produzo metodologicamente um processo de aperfeiçoamento da verdade. E o último, que é a simplificação, que é o caminho novo, né, do neoplatônico, que é esse abandono cada vez mais de qualquer pretensão humana de explicar as coisas por meio da razão e se deixar levar por meio da contemplação. Para isso acontecer, é preciso, número 1, despojar-se da alteridade. Que é a alteridade? Sou eu mesmo, né? Então é da minha vontade, do meu ser, da minha identidade, da minha determinação. Então eu tenho que abandonar-me de mim mesmo. Como que eu faço isso? Reentrando em si mesmo, ou seja, buscando dentro de mim o autoconhecimento. Lembra lá que Platão falava isso, né? Conheça-te a ti mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei que eu não pertenço a este mundo. Mais eu sei dos meus limites. E aí, então, eu posso ter uma prática ascética mais eficiente. Nesse ponto, eu começo a me despojar da parte sensitiva da minha alma, das sensações, né? E desposar-me da palavra e da razão discursiva. Eu já não consigo mais dizer para você aquilo que eu estou experimentando em sentido de êxtase. Quando eu tento falar, eu falo em linguagem parabólica, em linguagem poética, porque não dá mais para falar na linguagem discursiva da razão, porque são coisas muito, muito sublimes, né? E é nesse momento que eu já não consigo mais explicar o que eu estou experimentando misticamente, que eu faço uma imersão na contemplação do Uno. É o caminho mais elevado possível da união mística, né, do êxtase, que é onde eu me despojo de tudo que eu sou e sou, então, preenchido de Deus, do todo, né, do infinito, né? Eu me despojo da minha casca para me preencher do todo e entro num estado de hiperconsciência. Aí eu conheço a Deus como ele é de fato. Lembrem-se, né, que esse é um processo de esforço humano, né? Eu vou lá e vou me esforçar até conseguir me esvaziar e chegar até Deus. O que o cristianismo apresenta é um caminho inverso. É Deus se esvaziando para que eu possa conhecê-lo na minha pequenez. Mas o gnosticismo cristão vai dizer o contrário. Deus, ele se esvaziou para se encher novamente. E assim me mostrar como eu posso me encher de Deus também. Ou seja, me divinizar. Então, o caminho final do neoplatonismo é a divinização do ser. E é com relação a isso que o cristianismo vai tentar arrumar uma outra solução. Ele não vai chamar isso de divinização, mas vai chamar isso de santificação. Beleza? Cara, isso aí, beleza, muito bom. Isso aí é exatamente o que acontece hoje quando eu digo que nada é novo, nada tem novidade. Eu já vi inúmeras pregações, infinitas. Ô, Fred, se quiser lá, entendeu? Só fazer um comentário aqui. Infinitas pregações em que o pregador diz o seguinte: olha, a ação primeiro é de você. É de você para cima. E só depois, quando lá em cima perceber que você está tendo uma ação, é que vai ter uma reação de